Inseparabilidade dos polos magnéticos. E isso seria outra propriedade dos ímãs, que diz o seguinte: é impossível haver um ímã com um único polo magnético, ou seja, é impossível ter um monopolo magnético. Por exemplo, eu tenho aqui um ímã polo norte, polo sul. Quando eu quebro no meio, ele vai se tornar dois ímãs polo norte, polo sul. E se eu quebrar no meio, eles vão virar também quatro ímãs polo norte, polo sul. Isso aqui seria o processo da inseparabilidade dos polos. Por mais que eu quebre o ímã no meio tentando dividir os polos, eu não vou conseguir. Irá surgir um novo ímã com dois polos magnéticos. Nós podemos visualizar da seguinte maneira: se tentarmos isolar um polo magnético cortando um ímã, cada pedaço aqui que eu cortar de cima, se eu cortar no meio, cada pedaço aqui se tornará novamente um ímã com dois polos magnéticos. Não importa se eu corte aqui no meio, se eu corto aqui nessa pontinha, ele vai virar dois ímãs, continuando com dois polos magnéticos, norte e sul. Se eu quebrar esses dois pedaços, viram quatro ímãs, polo norte e polo sul. E o que também tem que ficar atento é que ele vai manter a ordem aqui, por exemplo, polo norte, polo sul. Não é norte, sul, da esquerda para a direita? Então vai ficar norte, sul, da esquerda para a direita. Se eu quebrar no meio, norte, sul, norte, sul, norte, sul, da esquerda para a direita se mantém. Por que que isso acontece? Porque os polos da extremidade se mantêm. Se a esquerda é norte, aqui a esquerda também vai ser norte. Se aqui a direita é sul, aqui a direita também vai ser sul. Ou seja, vai manter a mesma ordem da esquerda para a direita. Norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul. Dependendo do plano do corte do ímã, os pedaços podem se atrair ou se repelir. Por exemplo, se eu tiver um ímã aqui e o plano de corte for transversal, perpendicular ao eixo aqui do ímã, você vai ter norte e sul, dois ímãs aqui, norte e sul, norte e sul. Esses pedaços irão se atrair, podendo se juntar e novamente formar este ímã aqui. Agora, se eu pegar o mesmo ímã e fizer um corte assim, ó, paralelo ao seu eixo, os dois pedaços vão ficar assim, norte e sul, manteve-se a mesma ordem daqui. Só que lembra que agora aqui os polos mais próximos são os polos de nome diferente. Enquanto aqui os polos mais próximos, perdão, aqui os polos mais próximos são nomes iguais. Enquanto aqui os polos mais próximos eram nomes diferentes, que ocorreria atração, aqui, como os polos mais próximos são de mesmo nome, vai ocorrer uma repulsão. Então, essa repulsão aqui, por estar mais próxima, vence a atração desses polos diferentes, por estarem mais distantes. Então, dependendo do plano de corte, os pequenos pedaços que sobram desses ímãs podem se atrair ou podem se repelir ao serem aproximados. Se continuarmos a dividir esses ímãs em pedaços cada vez menores, obteremos ímãs cada vez menores, lembrando ímãs com dois polos magnéticos, até chegarmos à menor partícula que ainda possui propriedades magnéticas, denominado ímã elementar ou domínios magnéticos. Então, quando você vê uma representação assim, de um objeto e dentro dele você vê pequenos ímãs, estes são os ímãs elementares. Dependendo da orientação dos ímãs elementares, os corpos podem apresentar ou não propriedades magnéticas. Então, a propriedade magnética está relacionada à orientação desses ímãs elementares. Quem seriam esses ímãs elementares nos corpos? Seriam os átomos. Cada átomo é como se fosse um pequeno ímã elementar, em que a sua orientação depende do movimento do elétron. Então, a propriedade magnética está relacionada ao movimento do elétron no átomo. Seu movimento, por exemplo, de rotação e também o seu movimento de translação e movimento ao longo do núcleo do átomo. Também podemos relacionar o campo magnético com o chamado spin do elétron. Então, quando se pergunta da onde que vem as propriedades magnéticas dos corpos, vem dos ímãs elementares, que seriam o movimento dos elétrons ao longo do átomo, o movimento de rotação, que seria relacionado ao seu spin, e o movimento também de translação. Vamos lá para um exemplo agora de inseparabilidade dos polos. A figura A representa metade magnetizada de uma lâmina de barbear.
com os polos norte e sul indicados respectivamente com a letra N e S. Então aqui a esquerda é norte e aqui a direita é sul. Primeiramente, essa metade da lâmina é dividida em 3 pedaços, como indica a figura B. A seguir, os pedaços 1 e 3 são colocados lado a lado, como indica a figura C, que seriam essa daqui. Nessas condições, podemos afirmar que os pedaços 1 e 3 se atraem ou se repelem, pois P assinala um polo norte ou sul e Q um polo norte ou sul. A alternativa que preenche corretamente as lacunas na afirmativa anterior é, então, primeiramente, da esquerda para a direita não é um polo norte e um polo sul, então aqui vai ser norte, sul, então P é sul. Aqui vai ser norte, sul, da esquerda para a direita. E aqui norte, sul, ou seja, o polo da extremidade se mantém. A esquerda é norte, a esquerda aqui é norte, aqui é sul, a da direita é sul. E aí você vai ter esse formato aqui, certo? O que acontece que se você aproxima o ímã aqui norte e sul com o ímã norte e sul? Aí você pensa o seguinte: atração e repulsão. Os polos mais próximos são de mesmo nome ou nome diferente? Mesmo nome. Se é mesmo nome, tem que ser uma repulsão, porque a repulsão é mais intensa que a atração, que seriam os polos diferentes aqui. Então, você vai riscar esses atrairão, porque não são as respostas corretas. E agora nós vamos ver o seguinte. Então, os pedaços 1 e 3 vão se repelir, pois P assinala um polo sul, né? E Q um polo norte. Ou seja, a resposta é sul, norte. Portanto, a alternativa correta será a letra D. Eles vão se repelir e os polos serão o P, polo sul, e o Q, polo norte. Agora nós vamos falar sobre um processo chamado de imantação. Uma substância que não apresenta propriedades magnéticas tem seus domínios magnéticos desordenados. É de forma que o domínio magnético criado pelo movimento de elétrons num átomo é diferente do outro, e aí você vai ter esses domínios magnéticos ou ímãs elementares desordenados. Quando um ímã é aproximado dessa substância, o campo magnético externo, né, porque para um ímã causar uma força não precisa encostar, então existe um campo que causa essa força. Então o campo magnético externo, que é o campo criado pelo ímã, causa um ordenamento dos ímãs elementares da substância, de forma que causa uma força mútua entre eles. Então, ao aproximar um ímã aqui, o que ele vai fazer com os domínios magnéticos? Ele vai organizar de forma que esse ímã aqui, ó os polos norte para a esquerda e os polos sul para a direita. Ou seja, aqui vai virar um ímã norte-sul. E aí vai ocorrer uma atração mútua entre eles. Essa atração tem a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, de acordo com a terceira lei de Newton, né? Força de ação e reação. Vamos agora ver um vídeo em que fica demonstrado esse fenômeno da imantação. Para destornilladores pues más grandes. Aquí se puede ver que no hace absolutamente nada. Volvemos a repetir la operación. Se pasan varias veces. Y podemos ver cómo ha quedado imantado el destornillador. Esto queda ya de por vida, prácticamente. Podemos también, aparte de destornilladores, imantar tijeras. La verdad es que este imán de neodimio es brutal, la fuerza que tiene. Y aquí tenemos ya la tijera imantada. Bom, o que você viu aqui? Primeiro, isso que ele estava esfregando é um ímã de neodímio. Né? Quem entende um pouquinho de espanhol entendeu um pouquinho o que ele falou aqui. Né? Eu, como sou meio ruim de espanhol, eu mesmo entendia por algumas palavras específicas e ter noção do que ele estava explicando. E algumas palavras eu consegui entender porque serem próximas à pronúncia. Né? Mas aqui ele tem um ímã de neodímio
que ao esfregar nesse tipo de material, este material passou a se comportar como ímã, ou seja, ele foi imantado. Então, imantação é isso, quando você tem um objeto que não apresenta propriedades magnéticas, só que após de ser aproximado, no caso, aproximado, esfregado com ímã, geralmente o ímã de campo magnético intenso, que é o caso neodímio, esse objeto passa a se tornar um ímã, ou seja, ele passa a atrair os objetos chamados de ferromagnéticos. Isso seria o processo da imantação, é quando o objeto passa a se tornar um ímã. Quando ocorre essa orientação dos ímãs elementares, dizemos então que a substância está imantada, ou seja, ela se tornou um ímã. As substâncias que podem ser facilmente imantadas são as ferromagnéticas, ferro, cobalto e níquel, e ligas que contêm estes elementos. É por meio da imantação que pode-se obter ímãs artificiais. Só que nós temos que tomar o cuidado. Não é porque que eu aproximei esse ímã aqui que esses dois agora se tornaram ímãs permanentemente. Às vezes ele só se tornou ímã pela presença desse outro ímã. Se eu pegar e afastar esse ímã desses pregos, esses pregos não vão mais ter propriedades magnéticas, tá bom? Então, aqui eles estão apresentando propriedades magnéticas. Aqui eles se tornaram ímãs porque eles foram imantados. Mas isso significa que eles vão se tornar ímãs após esse outro ímã se afastar deles? Não. Tudo isso, se o objeto vai permanecer um ímã ou não, depende, por exemplo, da quantidade dessas substâncias ferromagnéticas que ele possui, depende da intensidade do campo magnético desse ímã aqui, que está imantando eles, então são vários fatores. Então a única coisa que eu posso afirmar é que na imantação, o objeto que foi imantado, ele se tornou ímã no processo da imantação. Não quer dizer que ele vai ser um ímã durante um grande tempo, tá bom? Então, por enquanto, eu posso afirmar que isto é ímã e que isso está imantado. Se tornou ímã, mas não quer dizer que para sempre ele vai ser um ímã. Pode ser somente nesse processo da imantação. Se eu afastar, ele já perde as propriedades magnéticas. Vamos agora trabalhar sobre um exemplo dessa imantação. Na figura, um ímã natural cujos polos norte e sul, N norte e sul S, estão representados, equilibre os pregos 1 e 2. Os pontos A e B pertencem a 1, A e B, e C e D pertencem a 2. O que ele está afirmando? B e C são polos norte? A é um polo norte e D é um polo sul? A e D são polos sul? A é um polo sul e B é um polo norte? Tá, o que vai acontecer? Este ímã não está imantando esse prego 1? Se ele está imantando, quer dizer que ele está atraindo. Se ele atrai obrigatoriamente, o A tem que ser um polo norte. Por quê? Porque norte é atraído pelo polo sul. Se este prego 1 vai se tornar um ímã, ele tem que ter dois polos. Se o A é obrigatoriamente um norte porque ele é atraído pelo sul, o B tem que ser um polo sul. Aí o que vai acontecer? Esse prego, ao ser imantado, ele também vai se tornar um ímã, ou seja, ele pode atrair outros objetos ferromagnéticos. Ele pode imantar também outros objetos ferromagnéticos, que é o que está acontecendo aqui. Então, esse prego está atraindo o prego 2. Se o polo B do 1 atrai o polo C do 2 aqui, significa que o polo C é um polo diferente, ou seja, se o B é sul, o C vai ser norte. E se aqui o 2 vai se tornar um ímã e o C é polo norte, o D vai ser o polo sul, que é o polo que sobra. Então nós temos aqui dois ímãs, ou seja, dois pregos que foram imantados. E pela atração, se aqui o ímã é um polo sul, aqui vai ser um polo norte, porque é atraído pelo polo sul, e aqui vai ter que ser um polo sul. Esse polo sul está atraindo este outro prego aqui. Então aqui vai ser um polo norte, aqui vai ser polo sul. Portanto, a letra A diz: B e C são polo norte? Não, porque está ocorrendo uma atração entre eles, tem que ser polos de nomes diferentes. Letra B, alternativa B. A é um polo norte, beleza. E D, um polo sul?
Beleza. Então, a alternativa correta seria a letra B. Se ler agora as outras alternativas, letra C, A e D são polos sul? Não. Letra D, A é um polo sul? Não, é um polo norte, porque é atraído pelo sul do ímã aqui. Letra E, B é um polo sul? Não, ele é um polo norte. Então essa aqui seria uma resolução de exercício típico de imantação. Agora vamos resolver um outro tipo de questão que é muito comum de imantação também, para você determinar quais objetos são ímãs e quais não são. Esses seriam os exercícios mais comuns de cair em relação a essa parte de ímãs. Ele diz o seguinte: no mundo existe uma grande variedade de elementos químicos metálicos cujas propriedades físicas e químicas são similares ou bastante distintas. Comumente, os metais são separados em dois grandes grupos: os ferrosos, compostos por ferro, e os não ferrosos, ausência de ferro. O primeiro grupo é considerado magnético, enquanto o segundo não. Então, esses aqui seriam os ferromagnéticos. Dessa forma, uma maneira eficiente e rápida para fazer a separação desses elementos é pela utilização de eletroímãs, que são dispositivos que atraem apenas os metais ferromagnéticos, ou seja, que são aqueles que podem ser magnetizados, sofrer imantação. Considere as quatro barras Q, R, S, T, U, V e WX, aparentemente idênticas. Verifica-se experimentalmente que Q atrai T, repele U e atrai W. R repele V, atrai T e atrai W. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Então vamos lá com calma. As atrações eu vou desenhar na cor vermelha, a repulsão em azul, tá bom? Então ele falou que Q atrai T. Então Q atrai T. Beleza? Atração. Vamos lá para o próximo. E ele falou que repele U. Então Q repele U. Se Q repele U, gente, só ocorre repulsão entre dois ímãs. Certo? Então, você tem que este daqui é um ímã e este aqui é um ímã. Certo? Aí o que vai acontecer aqui? Vamos continuar a leitura. Você tem que Q atrai T, está aqui representado, e Q repele U, ou seja, este é ímã e este é ímã. Aí ele fala o seguinte, que Q, além de atrair T e repelir U, o Q atrai W. Então vamos pegar o Q atraindo W. Tá? Se atrai, gente, eu não posso afirmar com certeza que os dois são ímãs, porque um pode ser ímã e o outro pode ser ferromagnético, que ao ser imantado, ele se tornou um ímã. Mas ao que ser afastado, ele talvez não seja mais um ímã, tá? É uma substância ferromagnética. Lembrando que acontece o seguinte, a imantação ela pode ser uma imantação que o corpo mantém essa imantação ou ela pode perder. Mas para manter, tem que ser um campo magnético muito intenso, que aí no caso não é o do exercício aqui. Então vamos lá. Agora vamos para a segunda parte. Ele está falando que Q atrai T, repele U e atrai W. Tá, agora vamos para outra parte. R repele V. Se R repele V, significa que os dois são ímãs. Ok. Só que o R atrai T. Se o R atrai T, aí você pode afirmar que se Q, que é um ímã, atrai T, e R, que é um ímã, atrai T, ou seja, os dois polos desse ímã, os dois polos do ímã Q e R, estão atraindo T. Logo, isso aqui não é um ímã. Isso é um ferro magnético que é atraído por ímã, que ele é imantado. Certo? Nesse processo de imantação e de encostar, aí ele pode sim ser imantado, mas ao afastar, talvez aqui não se mantenha um ímã. Agora vamos para o último. Então, R, ele repele V, que já está representado aqui. Ele atrai T, que está representado aqui. Aí nós vimos que isso aqui não é um ímã, porque se Q atrai T e R atrai T,
Qualquer polo desse ímã aqui está atraindo isso daqui, então é ferromagnético. E atrai W, então R atrai W. Agora, se R também atrai W, ó, nós temos que Q ele vai atrair o W e o R também vai atrair o W. Então, esses dois polos do ímã, que não sei qual que é norte e qual que é sul, estão atraindo W. Ou seja, o WX também não é ímã, ele é ferromagnético. Então, nós podemos afirmar que o Q e o R e o U e o V, eles são ímãs. QR e UV ímã seria a letra B. Essa seria a alternativa correta deste exemplo. Classificação das substâncias magnéticas. Agora nós vamos classificar em relação às propriedades magnéticas. Por enquanto nós só falamos das ferromagnéticas, né? Então vamos lá. Ferromagnéticas seriam as substâncias que apresentam grandes interações com os ímãs e têm domínios magnéticos que, sob influência do campo magnético externo, tende a se alinhar com eles, tornando-se também ímãs e sendo fortemente atraídas. Então nós temos aqui uma substância ferromagnética com os ímãs elementares embaralhados. Ao pegar essa substância e aproximar um ímã, esses ímãs elementares irão se alinhar de forma que o norte fica para a esquerda e o sul fica para a direita. Então aqui a esquerda vai ser um polo norte e aqui a direita vai ser um polo sul. E vai ocorrer sempre o quê? A atração quando uma substância ferromagnética é aproximada do ímã. Nessa figura, a substância ferromagnética é imantada ao ser aproximada pelo ímã. Ou seja, ela está se tornando um ímã. Tá? Permanente ou não, vai depender de outros fatores. Exemplos seriam o ferro, o níquel, o cobalto e as ligas que contenham estes elementos, que seriam as substâncias chamadas ferromagnéticas. Aí nós temos as substâncias que são chamadas de paramagnéticas. São substâncias que apresentam pequena interação com os ímãs, sendo fracamente atraídas por eles. E essa atração vai ocorrer caso o ímã tenha um campo magnético forte, intenso. Não é qualquer ímã que vai conseguir atrair essas substâncias paramagnéticas. Então nós temos aqui as substâncias que não apresentam propriedades magnéticas. Ao ser aproximado de um ímã, esses ímãs elementares irão alinhar, assim, né? Estão um pouco alinhados, de forma que ocorra uma atração entre eles, mas uma atração pequena. Olha a flechinha da força aqui, pequenininha. Quem seriam essas paramagnéticas? Alumínio, platina, cromo, manganês, estanho, silício, oxigênio, sódio, sais de ferro e sais de níquel. Então vamos pegar agora e fazer um exemplo de o que seria a interação entre essas substâncias paramagnéticas com um ímã. Vamos fazer uma outra demonstração soprando um canudo plástico dentro da água com detergente contida num prato e produzindo uma bolha em forma de meia esfera. O ar contido no sopro contém gás carbônico, vapor de água, gás nitrogênio e um pouco de gás oxigênio. Esta mistura de gases quase não interage com a presença de um campo magnético forte de um ímã de neodímio, e a bolha sofre pouca influência. Agora, se com o bico de maçarico, capaz de emitir oxigênio puro, fizermos uma bolha, ao aproximarmos o ímã, observamos que há uma atração entre eles, ou seja, o campo magnético do ímã atrai o oxigênio. Mesmo de forma fraca, podemos observar o efeito de atração, pois quase não há força de atrito entre a bolha e a superfície da mistura no prato. Por ser uma substância paramagnética, o oxigênio é fracamente atraído pelo ímã, não importando a polaridade, como podemos comprovar aqui. Então, o que nós vimos naquele vídeo, antes de falar dessa nova substância? Nós vimos naquele vídeo que ocorre uma atração? Ocorre, mas uma atração fraca. Porque se o ímã de neodímio, que é um ímã forte, aproximasse de uma substância ferromagnética,
o ferro magnético ia dar um salto e colar no ímã, certo? Já a bolha ocorre uma atração, mas uma atração leve. Ou seja, é uma interação fraca com o ímã. E com o ímã de campo magnético intenso. Se fosse um ímã de geladeira, isso não iria ocorrer do jeito que está mostrando no vídeo. A atração nem ia ser perceptível. Agora vamos falar do terceiro tipo de substâncias, a diamagnética, que seriam substâncias que apresentam pequenas interações com os ímãs também, só que elas são fracamente repelidas pelo ímã. Ou seja, enquanto a ferromagnética é fortemente atraída, a paramagnética é fracamente atraído, já a diamagnética é fracamente repelida por eles. Caso o ímã tenha um campo magnético forte, você vai observar essa repulsão. Então eu tenho uma substância aqui que não apresenta propriedades magnéticas, porque os seus ímãs elementares estão bagunçados. Ao aproximar um ímã, vão se alinhar de forma que o polo sul fique do lado esquerdo e o polo norte fique do lado direito. Então, isso daqui, aqui seria um polo sul e aqui na região direita seria um polo norte. Sul com sul repele, só que é uma repulsão muito, mas muito fraca. Exemplos: ouro, prata, mercúrio, zinco, chumbo, bismuto, vidro, água é diamagnéticas, né? O vídeo anterior, que era paramagnética, eu fiz com oxigênio. Agora eu vou fazer também vou mostrar um vídeo em que ele vai utilizar a água e mostrar o diamagnetismo da água, antimônio e gases raros. Isso é importante também destacar. As substâncias paramagnéticas e diamagnéticas podem ser consideradas não magnéticas. Então tem autores, tem questões que falam que elas são não magnéticas. Tá bom? Por mais que elas estejam na classificação das substâncias magnéticas, elas podem ser consideradas não magnéticas, devido a pequenas interações com os ímãs. Então vamos fazer agora uma visualização dessa interação de um ímã com a substância diamagnética. Para este experimento, utilizaremos um ímã com um campo magnético de alto valor e uma peça feita de vidro contendo água em forma de halter e pendurada por um fio fino de nylon preso a um suporte. Inicialmente, a peça de vidro com água deve estar totalmente imóvel. Lentamente, aproximamos o ímã de uma das esferas contendo água, tomando cuidado para que não encostem um no outro. Podemos observar que há uma pequena interação entre ambos, com o ímã repelindo a esfera com água. Portanto, a água não é inerte a um campo magnético como se imagina. Quando sujeitas a um forte campo magnético, as moléculas de água reagem e criam um campo no sentido de repelir o ímã. Esta característica de criar uma fraca força de repulsão que certos materiais possuem é chamada de diamagnetismo. A água é um exemplo deste tipo de material. Graças ao poder magnético de neodímio ferroboro, podemos observar esse efeito de interação à distância. Bom, aí vimos a experiência do diamagnetismo, né? E agora para a parte final da nossa aula vamos falar da temperatura de Curie. Que eu não sei se a pronúncia é correta, Curie ou Curie, depende da origem, né? Mas por enquanto vamos ficar de Curie. Chamado também de ponto de Curie, é a temperatura em que um ímã ou substância ferromagnética, né, que está imantada, perde suas propriedades magnéticas. Na tabela ao lado aqui, nós temos o ponto de Curie de algumas substâncias: cobalto, ferro, óxido férrico, ferrite, níquel, que são substâncias que ao chegarem a essa temperatura, elas vão desmagnetizar, ou seja, vão perder as propriedades magnéticas devido à sua alta temperatura. Por que isso acontece? Quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular. E na hora que essa agitação molecular chega a um certo ponto, a vibração dos átomos e dos elétrons faz com que eles perdem a organização dos seus ímãs elementares. Nós podemos também desmagnetizar parcialmente o ímã por meio de choques mecânicos, ou seja, bater no ímã. Por exemplo, martelar um ímã seria uma outra maneira de desmagnetizar.
mas você tem também como desmagnetizar utilizando o aquecimento. E vamos finalizar a aula vendo uma experiência dessa temperatura de Curie e a desmagnetização do corpo. Pongo la vela más alta. Só achei vídeo em que as pessoas falam espanhol, né? A ver ahora si funciona. Ó, vai ver se funciona. Vai funcionar. Nesse caso aqui, ó, aqui está imantado, está sendo atraído por esse ímã. Podría haber editado el vídeo de forma que solo hubieras visto el resultado final cuando ha salido bien y no hubieras enseñado la parte que ha fallado. Pero hay que acostumbrarse que cuando realizamos experimentos o ensayos, las cosas casi nunca salen bien a la primera. Hay que ajustar, hay que observar y hay que tener cierta paciencia hasta que las cosas funcionen. Voy a intentarlo ahora con la moneda de 1 euro. Nossa, eu pedi moeda de ouro, mas não deve ser isso aí não, né? Não, não é moeda de ouro não, eu estou viajando. Ó, que legal, um movimento perpétuo. Existe movimento perpétuo, professor? Não, porque ele consome... Ó, isso é devido à energia química aqui da reação. Tá gastando energia, não é um movimento que não gasta energia perpétuo. Os movimentos perpétuos que já criaram hoje em dia são todos gastando energia, perdendo essa energia. Bom, o que estava acontecendo no vídeo? Ao atingir a certa temperatura de Curie dessa substância, ela perdia as propriedades magnéticas, ou seja, deixava de ser atraído por este ímã aqui, né? Esse ímã de neodímio que está imantando esse ferro magnético. Aí ele, já que perdeu a magnetização, ele simplesmente voltava para sua posição de equilíbrio. Aí, quando ele volta para a posição de equilíbrio, ele esfria. Ao se esfriar, numa temperatura menor que a temperatura do ponto de Curie, aí ele é novamente magnetizado e atraído pelo ímã. Aí ele perdia a magnetização devido ao ponto de Curie, que ele atingia novamente, e ficava nesse processo de vai e vem. Então, isso seria a temperatura de Curie, que é a temperatura que ele perde a sua magnetização.